Dando continuidade aí à leitura de ontem, repetindo. A terceira leitura de ontem, leitura do Êxodo, onde fala a história de Israel com os faraó. Porque, gente, a leitura aqui eu queria falar, ler e pregar para vocês, porque a leitura de ontem foi 9 leituras, mas eu tenho certeza que nem foi todos os padres, todos os ministros que leu e compartilhou, pregou sobre essa leitura. Porque é muita leitura, aí não tem como a pessoa pregar tudo. Para não ficar grande demais. Já era grande o encontro, já era grande a missa. A celebração da missa, a celebração do encontro. Então estou compartilhando com vocês aqui coisas que às vezes não foi todo mundo que fez. Porque ler por ler não adiantou nem adianta. Porque as pessoas, se você ler aqui, teve 9 leituras. Se você pegar 9 leituras e ler para as pessoas não vão entender nada no final. Não tem lógica. Então o correto é o que? Ler aqui, como eu estou pregando para você, ler e pregar. O correto é esse. Então, aqui conta sobre os faraó, que é o braço de Deus, quem defendeu aquele povo de Israel. Se você é o povo de Deus, se você está vendo a fidelidade a Cristo, não se preocupe não. Jesus é Deus quem defende você e eu, não é a gente que nos livra das mãos dos caçadores. Não é. É o próprio Deus que nos livra da mão dessas pessoas, desses malvados. Gente, vai acontecendo cada coisa ao decorrer da nossa vida, quando a gente tenta viver severamente a Cristo, honestamente. E aí vai acontecendo coisas com pessoas a nossos arredores. E vai passando aquele filme na cabeça. É claro que nem todos, nem tudo que a gente passa na cabeça, vou dizer assim, passando isso pode ser verdade. Mas a grande parte é verdade. Porque Deus está o tempo todo nos defendendo. A gente não vê, mas Ele está nos defendendo. Combatendo de lá de longe, lá de cima. A gente não está vendo. Por que a gente não vê? Os olhos físicos. A gente só vai poder ver se a gente estiver vivendo os olhos espiritual. Ou seja, a gente está rezando muito, está seguindo as regras, os 10 mandamentos. A gente está se confessando com frequência, a gente está levando a sério, a gente está meditando. Então a gente está fazendo o que Jesus quer, o que Deus quer. Vai vir pessoas contra você e contra mim, vai vir. E não vai ser poucas. Porque essas pessoas não acreditam em Cristo. Na rede social aí, é claro, eu já fui não em uma plataforma, mas em outra plataforma aí, eu já fui muito não. Já recebi algumas críticas, algumas falas. Não, eu abençoo. Não vou bater de frente. Eu abençoo essa pessoa. Então, se ela lá receber a benção, vai ser abençoada. Se não receber, volta para mim. É assim que Deus fala nas Escrituras. Se você abençoar aquela casa for de Deus, de Jesus, vai receber a benção. Se não for, aquela benção vai voltar para você. Então, gente, aqui, hoje, ontem a leitura falou do faraó, que Deus combateu o faraó ele mesmo. A gente pode estar sendo faraó, dependendo do seu modo de viver, seu modo de ser. Cada um que vai refletir quem está sendo, se é o faraó ou se é Israel, povo de Israel. Aí você tem que se colocar. Se você é o povo de Israel, aqui o povo de Israel deve estar vivendo na fidelidade a Cristo, o seguimento de Cristo, está obedecendo Moisés, está obedecendo a Cristo, a Deus. Agora, se você está sendo faraó, não tem obediência a Deus, você está sendo faraó. Se você não está sendo obediente aos mandamentos, está sendo faraó. Não é quando eu falo, quando eu falo assim, você não está obedecendo os mandamentos,
Quando eu falo assim, você está mais praticando, às vezes você pratica dos 10, você pratica 8, 9, não se confessa, não é batizado, não recebe o sacramento do crisma, do matrimônio. Você está sendo faraó. Você não sabe, mas está sendo faraó. Por quê? Porque você não está seguindo a lei de Cristo. Você não está seguindo verdadeiramente a Cristo. Você está seguindo o rei de longe. Então, Deus vai combater a gente que não segue Cristo. Ele vai combater aquelas pessoas e não venha dizer para mim: ah, não, Deus é amor, Deus não fala. Porque a pregação das pessoas hoje é assim: ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é. Jesus nos ama, Jesus. É claro que Jesus nos ama. É claro que Deus nos ama. Ele ama tanto ao ponto de tu estar vivo até hoje para se converter. Quantas coisas você praticou besteira e ele está te perdoando para você voltar sua alma para ele, entregá-lo a ele. Então ele te ama. Mas não é porque ele te ama que você deve viver uma vida desregrada de todo jeito. Então vai chegar o tempo que a maldade vai deixar a maldade acontecer com você, como fez com o faraó. Deus, você está vendo que Deus é amor, mas ele está vendo que tá castiga também. Porque se Deus fosse só amor, não desse castigo, não inflamasse a cólera, ele não ia fazer com o faraó. É porque muita gente, eu não sei, eu não entendo esses pregadores. Realmente eu não entendo padres que falam isso. Não entendo. Porque essas pessoas têm um estudo mais fundamental, mais profundo do que eu. Filosofia, não sei o que e tudo mais. E prega para você dizendo: Deus é amor, Deus é paixão, Deus é misericórdia. E não prega essa parte. Pega essa parte do faraó e peça que pinta de preto. Lê, mas pega a pinta de preto e não compartilha com vocês. Ah, mas é para meter medo? É claro, é para nós ter medo mesmo. Se não tiver medo, como é que a gente vai se converter? Se você vai ali, em um lugar, você tem medo de algo, então você não vai. Agora, se você não tem medo, você vai lá. E aí acontece a besteira. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui agora. Eu tenho medo de ir para a cidade à noite. Eu não vou. Então eu estou correndo o risco de acontecer um acidente, de me roubarem, de roubarem o transporte que eu tenho, ou acontecer um acidente comigo. Ok. Mas se eu não tenho medo, eu vou. Eu estou correndo o risco de o transporte ser roubado, de eu ter um acidente, ou morrer, entendeu? Simplesmente assim. Então a gente tem que ter medo, sim. Se eu não faço um pecado, se eu estou aqui na igreja, é porque eu tenho medo do poder de Deus. Ah, mas Deus é amor. É amor para quem ama Ele. É amor para quem quer seguir Ele. É amor para quem quer seguir os 10 mandamentos, para quem quer ler a Bíblia todos os dias, para quem quer rezar todos os dias, para quem quer resgatar o povo que está perdido. Ele é amor para essas pessoas. Agora, as outras pessoas que não quer seguir Cristo, não quer martirizar a carne, não quer deixar os gostos as vontades do mundo, as vontades e desejos da carne, ele não é amor, não. Por quê? Porque ele deixa acontecer as coisas má. Ele deixa acontecer as coisas má. Por quê? Para ver se você volta para ele. Para você ver se você volta a sua santidade para ele. Porque muita gente adoece. E adoece e tem acidente grave e não sei o quê. Por quê? Porque ele quer usar de misericórdia. De alguma forma até perde a família. Mas ganha a salvação dos outros da família. Às vezes tem um doente, perde uma doença forte, perde ali um parente, mas na família converte algumas pessoas ali, uma ou duas, três, dependendo. Então ele usa de misericórdia
aconteceu aquela tragédia, mas ali acontece